Ontem nós tivemos esse caso dessa moradora do Alto Vistoso que teve a luz cortada de forma indevida pela Enel. Ela estava com a conta paga, conta de luz paga, o vencimento dia 27 de março. Ela pagou no dia 31 de março, três dias só depois do vencimento. Dia 13 de abril, a Enel cortou a luz dela. 13 dias depois, no flagrante desrespeito ao consumidor, está inclusive o comprovante da conta. Nós falamos ontem e hoje nós fomos mais além. Nós procuramos o nosso consultor, que é o Dr. Pedro Silva, para dizer para a gente o que os consumidores podem fazer nestes casos. Dr. Pedro, boa tarde. E aí, o que a gente pode fazer? Boa tarde, Vilber. Boa tarde, Anderson. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Sul FM. Sobre essa questão do corte indevido de energia elétrica, mesmo após o pagamento da fatura, ela configura, né, uma situação bastante recorrente no direito do consumidor e revela uma falha grave na prestação de serviços por parte da concessionária. É importante compreender que o fornecimento de energia elétrica é considerado um serviço essencial, indispensável à dignidade da pessoa humana. Por essa razão, a sua interrupção ela só pode ocorrer em hipóteses estritamente legais, especialmente em caso de inadimplência real do consumidor, evidentemente precedida de uma notificação prévia. Ou seja, quando a concessionária ela realiza o corte, mesmo com a conta já paga, estamos diante de uma clara violação ao Código de Defesa do Consumidor, mais especificamente no que se refere à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Isso significa que não é necessário comprovar culpa da empresa, bastando essa demonstração do dano e do nexo de causalidade. Além disso, essa regulamentação, por parte da Agência Nacional de Energia Elétrica, ela estabelece que o corte somente pode ocorrer em situações legítimas, quando o consumidor, evidentemente, não paga a fatura. Havendo comprovação desse pagamento, qualquer interrupção no fornecimento ela é considerada ilegal e, evidentemente, passível de uma responsabilização civil por parte da empresa, com o pagamento não só de uma indenização, mas eventualmente de outros danos. A exemplo, se esse corte de energia, por exemplo, resultar alguma danificação de algum aparelho, dentre outras situações. Então, assim, diante dessa situação, o primeiro passo do consumidor, evidentemente, ele deve buscar uma solução na própria concessionária, ou seja, ir até a Enel, levar o comprovante que realmente realizou o pagamento. Ou seja, é essencial entrar em contato de forma imediata com a concessionária, solicitar essa religação do serviço em caráter de urgência e registrar, evidentemente, ou seja, guardar ali o número do protocolo. E, paralelamente, deve-se encaminhar esse comprovante aí do pagamento, seja através de uma modalidade digital. A Enel, hoje, ela já vem a disponibilizar realmente de canais como WhatsApp, e-mails, ou de realmente procurar aí de forma presencial alguma unidade mais próxima. E aí, nesse caso a concessionária ela não resolva o problema de forma célere, o consumidor ele pode recorrer aos órgãos de proteção, como o PROCON. Hoje, realmente, a gente percebe que Solonópolis ela é um município que não dispõe ainda desse serviço, realmente, do PROCON. 7 deputados evidentemente, foram... o consumidor que se sentir lesado, ele pode procurar algum, realmente, advogado de sua confiança, para que se ingresse com uma ação no juizado especial. E do ponto de vista, realmente, aí, de como comprovar o dano, alguns documentos eles são fundamentais. Exemplo, realmente, os documentos pessoais, os comprovantes de residência, a fatura de energia, os comprovantes de que esse pagamento ele foi realizado, tá certo? E além, evidentemente, dos protocolos, dos atendimentos e eventuais registros dos prejuízos, como alimentos estragados ou danos aos equipamentos. E não sendo resolvida
essa situação na esfera administrativa, evidentemente o caminho seria você ajuizar uma ação judicial. E é muito importante a gente considerar que outro ponto relevante diz respeito ao prazo da religação. Segundo as normas da ANEEL, que seria realmente a agência, né, que vem a regulamentar e que vem a fiscalizar a prestação do serviço de energia elétrica no país, a concessionária, ou seja, a Enel, ela deve restabelecer o serviço em prazo reduzido, né, podendo chegar a poucas horas em situações urgentes. Então, o descumprimento desse prazo, evidentemente, ele reforça ainda mais, né, a caracterização de um dano moral ou eventual dano que realmente ali o consumidor ele venha a sentir lesado. E, por fim, é importante a gente destacar também que eventuais erros internos, né, da concessionária, como, por exemplo, as falhas aí dos sistemas, ou, por exemplo, atraso nessa compensação bancária. Então, assim, é muito comum algumas situações na qual o consumidor paga, porém, essa comunicação entre o banco e a concessionária, ela realmente tende a demorar. E aí, isso vai incluir vários fatores, como, por exemplo, falhas técnicas, mas que, obviamente, em nenhuma situação pode ser atribuída ao consumidor esse ônus, né? Ou seja, o risco da atividade é do fornecedor, conforme realmente estabelece o Código de Defesa, né, do Consumidor. Ou seja, eventuais falhas técnicas, em momento algum, pode ser realmente imposta ao consumidor. Então, o corte de energia após o pagamento da fatura, ela representa uma conduta ilegal que autoriza não apenas a imediata religação do serviço, mas também a responsabilização civil da concessionária pelos danos causados ao consumidor.